E aí pessoal, Marcelo Rossi, estamos aqui voltando ao nosso canal, né, que a gente posta semanalmente, Geointeligência e Exoarquivos, com um assunto bem, né, complicado, duro de entender, né, mas que faz parte aí da compreensão desse momento que a humanidade está vivendo. Porque a gente fala muito, né, sobre o livro do Apocalipse, ali, principalmente o capítulo 16, né, em que o João narra que ele viu o grande terremoto, o maior de todos os terremotos que haviam acontecido desde que o homem existe sobre a Terra. E isso vem a bater com uma situação que os próprios cientistas sismólogos norte-americanos, né, eles já estão esperando, já estão aguardando o que é o Big One. O que é o Big One? Aquele terremoto devastador, né, que ele vai acontecer a partir da falha de San Andreas. A gente colocou até uma fotografia da falha de San Andreas, né, para ilustrar a nossa análise, o áudio, não é? E que na minha concepção, na minha opinião, esse terremoto que vai acontecer em todo o Oceano Pacífico, ele vai vir, né, ele vem daqui do sul do Chile, onde é o Chile, ali da costa, né, do território chileno, e vai cortando todo o oeste até atingir lá em cima o norte do planeta, ali vai passar pela Califórnia e vai até ali o passar pelo Canadá e vai até o Ártico, né? Ele vai cortar literalmente a Terra no meio. É isso aí, como João escreveu no livro do Apocalipse. João escreveu muito das coisas que a gente está vendo acontecer no momento, né, que a gente está vivendo aqui na humanidade, a marca da besta, os quatro cavaleiros, né, o cavaleiro da peste, o cavaleiro da guerra, está tudo acontecendo na frente dos nossos olhos, né? Então há de termos o bom senso e acreditar que esse terremoto, obviamente, ele virá. Ninguém pode dizer quando, mas ele virá, né? Isso com certeza. Então, é fato aqui da gente admitir que esse terremoto, né, dito por João, né, escrito por João no livro do Apocalipse, ele bate, né, ele coincide com o estudo dos sismólogos, né, e dos cientistas que estão aguardando o The Big One, né, que é o terremoto que vai ter a magnitude maior que eles já, né, que o ser humano já pode ter visto aqui na Terra, né? Saiu essa semana uma matéria na BBC falando sobre isso. Por quê? Porque vocês lembram que essa semana aí, na quarta ou na quinta-feira, não me recordo agora, houve um alerta, um terremoto na costa da Califórnia, e um alerta de tsunami que provocou um baita de um corre-corre lá no estado norte-americano, ali, né, na Califórnia, né? E a BBC fez essa matéria novamente sobre esse Big One, que ela chama que é o terremoto devastador, né, que vai acabar com tudo e que pode atingir a Califórnia a qualquer momento. Eles falam da Califórnia porque a gente está falando ali dos Atlantes, né, dos ocidentais e tal, mas ele vem daqui de baixo do Chile, não é? Ó. Vamos ler a matéria que saiu na BBC de Londres, narrando, falando sobre o Big One, que voltou a ser comentado depois disso que aconteceu essa semana por lá, né? Ó. Um forte terremoto de magnitude 7 graus na escala Richter atingiu na quinta-feira a costa norte da Califórnia, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do terremoto atingiu mais perto na cidade de Ferndale, na Califórnia, uma pequena cidade no condado de Humboldt, cerca de 418 quilômetros ao norte da cidade de São Francisco, bem ao norte da Califórnia, não? Autoridades locais disseram que nenhuma morte ou grandes danos generalizados foram relatados após o terremoto, que é um dos 9 terremotos da magnitude 7 graus na escala Richter a atingir o mundo esse ano. O episódio lembra então aos moradores do estado americano que em algum momento, num futuro próximo, o temido tremor conhecido como The Big One vai acontecer. Trata-se do esperado mega terremoto potencialmente devastador
que em algum momento poderá atingir o oeste americano a partir de uma gigante e famosa falha geológica, essa que a gente mostra na fotografia aí, chamada Falha de San Andreas ou San Andreas Fault, né? Resultado da movimentação de duas placas tectônicas que trazem instabilidade sísmica à região, né? Aqui ele fala um pouco sobre a falha de San Andreas, que é uma falha de transformação continental que se estende por aproximadamente 1.200 quilômetros pela Califórnia. Ela forma a fronteira tectônica entre a placa do Pacífico e a placa da América do Norte, e seu movimento é o deslizamento lateral, né, de maneira horizontal. A falha se divide em 3 segmentos, cada um com características diferentes e um grau diferente de riscos de terremoto. A taxa de escorregamento ao longo da falha varia de 20 a 35 metros, ou seja, esse buraco que vocês estão vendo, né, ele cresce 1,38 polegadas, né, por ano. E olha o tamanho que já está esse buraco aí. Imagina ver isso aí de perto, deve ser aterrador, né? O Big One não se trata sobre se ele vai ocorrer, é certeza absoluta que ele vai ocorrer. A dúvida é quando ele vai ocorrer, dizem os geólogos que estudaram a área. Então, João Evangelista, que escreveu o Apocalipse no ano 90 da nossa era, né? Há quase 2.000 anos atrás, ele estava certo quando ele falava sobre esse grande terremoto que vai acontecer, né? O Big One será um futuro terremoto de magnitude de 7 até 9 graus na escala Richter, né? Na falha de San Andreas, disse Lucy Jones, sismóloga de referência na região, em entrevista a veículos de imprensa locais. Por sua parte, o jornalista Jacob Margolis, apresentador de um podcast chamado The Big One, disse então à BBC News Mundo, um serviço em espanhol da BBC, que o Big One significa que não devemos considerar apenas a magnitude do terremoto, mas o nível dos danos que ele vai causar, né? A Califórnia é uma região propensa a terremotos, uma vez que está sobre uma série de rachaduras da crosta terrestre, onde placas tectônicas se encontram e se movimentam, conhecida como o Anel de Fogo, Ring of Fire. Não. Essa movimentação das placas fez surgir uma das famosas falhas do planeta, a de San Andreas Fault. Grandes cidades como Los Angeles, São Francisco e San Bernardino foram construídas, olha o grande erro, né, nas proximidades dessa grande falha, que se estende por mais de 1.200 quilômetros do norte ao sul da Califórnia. Ela separa a placa norte-americana da placa do Oceano Pacífico. O atrito entre essas duas placas tectônicas é responsável por frequentes tremores na Califórnia, classificadas, né, como uma das áreas de maior instabilidade tectônica do planeta. Acho que ainda ganha do Japão, né? Em 1906, a Califórnia viu um terremoto de magnitude de 7,8, né, graus na escala Richter, devastar grande parte da cidade de San Francisco, deixando mais de 3.000 pessoas mortas, com a maior parte da cidade se incendiando, né, e a parte central da rachadura se rompeu. Isso é só de imaginar. Na matéria aqui que eu peguei da BBC, tem uma fotografia lá de 1906, naquelas grandes ladeiras lá de São Francisco, a rua rachada no meio, né? O famoso San Francisco Earthquake em 1906, né? Porém, o que mais preocupa os pesquisadores é a parte sul da rachadura, que não produz abalos sísmicos há cerca de 300 anos. Estudos geológicos indicam que abalos de maior volume tendem a acontecer a cada 150 anos na região, e exatamente por isso acredita-se que essa área da falha de San Andreas esteja acumulando muita tensão, né? O último grande terremoto dessa área foi em 1857.
Os sismólogos esclarecem, no entanto, que não há como prever quando o Big One vai ocorrer. Os cálculos mais conservadores sugerem que um terremoto de magnitude 7 a 8 graus nessa região, o que teria um impacto direto em Los Angeles, a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos, né? Poderia causar mais de 2.000 mortes e deixar mais de 50 mil pessoas feridas. Estima-se que os danos materiais chegariam a centenas de bilhões de dólares. Aí ele faz uma pergunta aqui no texto, tem um subtítulo, ele pergunta: o Big One está associado somente à rachadura de San Andreas? Devido à sua extensão e ao fato de dividir duas placas tectônicas, um terremoto na falha de San Andreas é frequentemente citado como Big One, o qual muitos californianos temem, né? Mas o termo também pode ser utilizado para se referir a terremotos em outras falhas que também podem causar graves danos na humanidade. Por exemplo, a rachadura de Hayward, localizada a leste da Baía de São Francisco, foi descrita como uma espécie de bomba relógio tectônica pelo geólogo David Schwartz, do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Esse mesmo Serviço Geológico dos Estados Unidos considerou em um relatório lá de 2018 que essa falha é uma das mais ativas e perigosas porque atravessa uma região densamente urbanizada e interconectada. Nessa região vivem cerca de 7 milhões de pessoas. Olha o tamanho do perigo, né? Todo mundo, dependendo da área da Califórnia em que residem, terão seu próprio Big One, diz Margolis. O jornalista faz referência então a outra falha, a de Puente Hills, localizada abaixo da cidade de Los Angeles. Os cientistas, né, desse serviço de sismologia dos Estados Unidos enfatizam que a ruptura dessa falha sísmica é um evento incomum que pode ocorrer a cada 3.000 anos. Né? Os cientistas se importam menos com isso, porque a falha não é tão ativa quanto a de San Andreas, mas um terremoto poderia ser muito destrutivo em Los Angeles, adverte Margolis. Segundo estimativas publicadas pela USGS, o Serviço de Sismologia norte-americano, lá em 2005, um terremoto da magnitude 7,5 em Puente Hills, na falha de Puente Hills, poderia resultar na morte de até 18 mil pessoas e perdas de muitos bilhões de dólares. Né? Obviamente isso na região de Los Angeles. Né? Para evitar mais danos nos últimos anos, as autoridades de Los Angeles exigiram que os proprietários de edifícios fortaleçam estruturas consideradas fracas e vulneráveis ao colapso de um terremoto. Pois é, né? Esse texto é originariamente de 2019 e foi republicado agora, nessa semana, devido ao ocorrido ali no norte da Califórnia, que é nesse terremoto onde o epicentro foi ali na região costeira e que gerou o alerta do tsunami ali para a região, né? Principalmente ali na região de São Francisco, fez muita gente encher o carro de coisas, pegar a estrada e tentar se mandar. Foi um desespero completo. Né? Só quem viveu deve ter visto o desespero que foi isso. Mas isso é parte da rotina daqueles que moram lá agora. Né? Então, meus amigos, aí muitos perguntam, ninguém sabe prever quando vai acontecer. Se você for pegar, né, como referência o Apocalipse bíblico, tem uma série que eles falam ali, né, que o João escreve as 7 taças da ira de Deus. Né? Essa seria uma das taças. Né? O grande terremoto ele vai acontecer no final de todas as outras. Né? Depois que a grande besta tiver sido derrotada, né? Depois que da própria guerra do Monte Megido, né? Onde Israel receberia nações inimigas para uma grande batalha ali, que eles chamam de Batalha do Armagedon. Né? Ele vai dando referências históricas e não datas, né, no livro. Né? E aí, por último, depois que todas essas coisas ocorressem, é que viria esse mega terremoto aí potencialmente devastador, né, que até os cientistas, aí, os sismólogos já estão prevendo, só não dizem quando acontecerá. Né?
Agora tem vários lugares que tem problemas com placas tectônicas e falhas. Obviamente aqui ele está falando só da Califórnia, porque foi o que ocorreu essa semana lá e levantou esse assunto novamente, não é? Mas outra potencial causa é toda essa desestabilização geomagnética que está ocorrendo no universo, né? Os campos magnéticos do Sol explodindo ali, né, gerando manchas e o Sol ejetando massa coronal o tempo todo, algumas de qualificação X5, G5, que são potencialmente também devastadoras, né, que demoram em média 72 horas aí atravessando o espaço para chegar aqui na Terra. Isso desestabiliza também o núcleo geomagnético da Terra, né? E isso aí vai interferindo, obviamente, nas placas tectônicas, porque o núcleo ali, todo aquele líquido ferroso, ele começa a se movimentar de uma certa maneira por causa dessa desestabilização e isso vai empurrando as placas, né? Então, o meu medo e a minha quase que certeza é que em algum determinado momento toda essa movimentação vai acontecer de uma vez, porque uma placa movimenta aqui e vai mexer acolá, né? Isso aí é um fato. Você mexe num canto, vai chacoalhar o outro também. Então tudo isso vai acontecer de uma vez e é isso que o João chama de um grande terremoto aí, que vai chacoalhar a humanidade. Os americanos chamam de Big One, e realmente vai ser um grande Big One devastador, né? Por sorte nossa aqui, o Brasil está inteiramente dentro de uma placa tectônica que começa ali na costa, começa no meio do Chile, né? E termina no meio do Oceano Atlântico, ali na direção da África. Mas em compensação, a gente está bem embaixo da falha, né, do campo magnético, ali, da falha do que eles chamam do buraco ali, onde a ejeção de massa coronal é mais sensível, né? Aquela falha do campo magnético terrestre que já está se expandindo, né? Está indo da direção da América do Sul, ali do Brasil, via Oceano Atlântico em direção à África e está se alastrando também para o norte do Brasil, porque a princípio elas pegavam até o sudeste e já está indo para o norte, já está aquela falha no campo magnético, né? Já está aumentando também. É isso, é questão de ficar de olho nos próximos anos. Quem viver, verá, não é? Então eu quero agradecer novamente a todos os inscritos aqui do Geopolítica e Operação Retomada. Muito obrigado. Vocês sabem que os canais não são monetizados, né? A plataforma, de uma certa maneira, não nos apoia, está em guerra conosco, não está nem aí com o nosso trabalho, com o nosso esforço aqui em tentar esclarecer as pessoas. Então a gente depende exclusivamente da doação dos nossos inscritos. Então por isso seguem o número de conta, seguem a chave do Pix. Quem puder ajudar com qualquer quantia, a gente agradece imensamente, tá bom, gente? Muito obrigado a todos, tenham um excelente fim de domingo, uma excelente semana e a semana que vem estaremos de volta aqui. Um grande abraço, valeu, muito obrigado.